Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, estamos aqui para mais uma dica de língua portuguesa. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a partícula C, tá? A função da partícula C em alguns casos. A partícula C, ela tem função de partícula passivadora, ela tem função de índice de indeterminação do sujeito. Vou falar desses dois casos hoje, tá? A partícula C, quando ela estiver na função de pronome apassivador, ou também chamada de partícula apassivadora, vai estar sempre acompanhada de um verbo transitivo direto, ok? Por exemplo, vende-se casa, ok? O verbo vender, como vocês já sabem, é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo, vende alguma coisa. E o termo casa, neste caso, passa a ser o sujeito paciente, porque nós temos um caso de voz passiva sintética, tá? Ou voz passiva pronominal, como também é chamado. E nessa função, a partícula C tem função de pronome apassivador, ou partícula apassivadora, pelo fato do verbo vender ser um verbo transitivo direto, tá bom? Então a partícula C, para exercer essa função de pronome apassivador, só vai exercer função quando o verbo for transitivo direto. Quando nós tivermos um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, a partícula C, ela vai exercer uma função de índice de indeterminação do sujeito. O que seria isso? Ele vai indeterminar o sujeito da oração. Por exemplo, precisa-se de estagiários. Percebem aí que o termo estagiários está no plural, o verbo precisar está no singular. E nós, olhando para a transitividade do verbo precisar, é um verbo transitivo indireto, pois quem precisa, precisa de alguma coisa. Então vocês vão observar aí que não há concordância. Por quê? Porque o sujeito aí é indeterminado. Ok? Então a partícula C aí passa a ser o índice de indeterminação do sujeito. Por que mesmo? Pelo verbo precisar, que é verbo transitivo indireto. Precisa-se de estagiários. No exemplo anterior, quando eu disse vende-se casa, percebe que casa está concordando com o verbo vender, pelo fato dele ser um sujeito paciente. Nessas duas sentenças, se vocês observarem bem, o vendem-se casa, por ser uma voz passiva pronominal, uma voz passiva sintética, o sujeito paciente tem que obrigatoriamente concordar com o verbo. Já no precisa-se de estagiários, não há concordância porque o sujeito é indeterminado. Quem precisa-se de estagiários? Não se sabe. Se eu resolver colocar o sujeito ele, professor, mas dá para colocar aí o sujeito ele. Então você tem que tirar a partícula C. Aí vai ficar ele precisa de estagiários. Aí nós vamos ter um sujeito determinado, um sujeito simples. Caso contrário, não. Porque é o C, a partícula C, que vai indeterminar o meu sujeito nesta oração. Certo? Deu para entender, pessoal? Então, sujeito paciente, nós temos aí a partícula C. Nós temos a partícula C, que chamamos de pronome apassivador, e no sujeito indeterminado nós temos o índice de indeterminação do sujeito, tá? Com o verbo na terceira pessoa do singular, com o sujeito indeterminado, e o índice aí é de indeterminação do sujeito, ele vai indeterminar o sujeito, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais.